Muito bem, já estamos voltando aqui para a TV Brasil Central, TBC News, edição da noite. E a gente começa a falar a partir de agora sobre um assunto, repito, que preocupa todos nós, interessa a todos nós. É o autismo. Afinal de contas, a cada 100 pessoas nascidas, em torno de uma pessoa nasce com autismo. É um assunto que merece mais atenção, merece ser explicado melhor à sociedade, e é o que a gente pretende fazer hoje, através da presença dos nossos dois convidados, o neuropediatra Wander dos Santos Anjo e também a Silvana Modesto, que é membro da diretoria da AMA, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista. E você, com a sua participação fundamental, pelos telefones 3255-4070, 3255-9448, e o e-mail, você pode acessar o nosso site, pauloberingues.com.br, entrando na seção Fale Conosco. Lembrando que através do site se pode também assistir ao programa ao vivo, no mesmo momento em que ele é transmitido, assim como assistir a toda a programação da TBC News, 24 horas por dia no nosso site. É só clicar no vivo ali no meio da tela inicial do site que você vai ter acesso ao programa. Você pode também ver programas anteriores clicando em outro ícone que você vai encontrar na página e vendo as 4 edições mais recentes sempre. Antes de começar a conversar com os nossos convidados, uma reportagem traz, para começar, um pouco de informações sobre o autismo. Afinal de contas, o que é? O autismo é uma alteração cerebral, uma desordem que compromete o desenvolvimento psiconeurológico, impedindo que diferentes partes do cérebro trabalhem juntas, afetando a capacidade da pessoa se comunicar, compreender, falar, comprometendo o convívio social, percepção sensorial, os movimentos e a memória. Algumas crianças, apesar de autistas, apresentam inteligência e fala intactas. Outras apresentam sérios problemas no desenvolvimento da linguagem. Atualmente, já há possibilidade de detectar a síndrome antes dos 2 anos de idade em muitos casos. Certos adultos com autismo são capazes de ter sucesso na carreira profissional, porém os problemas de comunicação e socialização causam frequentemente dificuldades em muitas áreas da vida. Um dos mitos comuns sobre o autismo é de que as pessoas vivem em seu mundo próprio, interagindo com o ambiente que criam. Isso não é verdade. Se uma criança autista fica isolada apenas observando outras pessoas brincarem, não é porque ela é desinteressada ou porque vive em seu mundo. Ela simplesmente tem dificuldade de iniciar, manter e terminar adequadamente uma conversa. Doutor Wander, que informações mais o senhor acrescentaria a essas iniciais? Primeiro que existe um número exageradamente grande, como você falou, do autismo. Segundo, quem fez esse comentário aí colocou, são crianças que são absolutamente isoladas do convívio de todo mundo e têm um comportamento que, hoje nós estamos conversando com a Silvana, a gente pode pensar em autismo no recém-nascido. A gente fazer o diagnóstico, nós fizemos o diagnóstico precoce, o recém-nascido com autista, o autista recém-nascido, tem dificuldade para amamentar, ele não acha agradável o toque da mãe, a mãe se sente culpada, nós havíamos conversado isso, por que essa criança não me aceita? Se você propuser fazer isso aqui para pegá-lo, ele não recebe essa informação, ele não consegue guardar nem o som da voz da mãe. Então, esses alertas a gente teria que pensar, porque nós podemos trabalhar os autistas, a dona Silvana sabe disso, com a experiência do filho, se o diagnóstico for precoce, com um grupo muito bom para julgar, para a gente errar o menos possível, nós conseguimos um resultado espetacular. Quer dizer, desde o início, então, a mãe pode perceber se o filho está com autismo. E sendo detectado, como o senhor disse, precocemente, no início, o autismo, o que é possível fazer para que a criança possa ter um desenvolvimento melhor? Primeiro é o seguinte, a gente precisa conhecer exatamente o diagnóstico, ver o que a família espera, o que a criança oferece como resposta, o grupo que vai cuidar desse grupo, se é um grupo responsável e se é um grupo realmente preparado para isso. Porque nós temos que pensar que são muitos os profissionais. Não existe um mais indicado. O médico é o mais indicado? Não. Eu acho até que o médico é o menos indicado. Ele faz parte de um grupo. Porque não tem, a gente não sabe por onde que vai, não existe medicação.
a gente só medica se tiver um prejuízo social muito grande no comportamento. Então essas crianças têm que ser cuidadas desde o começo. Eu sempre proponho uma expressão, faz o diagnóstico, vamos lamber a cria, vamos ajudar essa criança. Pois é, uma criança com 3, 4, 5, 6 meses, o que é possível já fazer em relação a ela? A gente vai fazer primeiro tem que fazer o diagnóstico e depois fazer um programa de estimulação. Já com 6 anos ela é submetida a isso? O mais 6 cedo meses, possível. aliás. O mais cedo possível. O mais cedo possível. Silvana Modesto, que é membro da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista. No seu caso, a senhora tem um filho já de 20 anos, não é isso? Com autismo. Quando é que a senhora percebeu que ele tinha autismo? Hoje, com todas as informações que eu tenho, eu me reportando naquele tempo, já tenho várias coisas que aconteciam, que hoje eu vejo que era, mas na época eu não sabia. Mas, assim, algumas coisas me levantaram suspeita de autismo, porque, por exemplo, a criança por volta de 7, 8 meses já joga beijinho, já dá tchauzinho, gosta de festinhas infantis, bate palminha. E meu filho não fazia nada disso. Ele começou a se isolar das outras crianças. Quando a gente ia para algum aniversário, as crianças começavam a brincar e ele ficava sempre no cantinho. E também isso me chamou a atenção, porque como eu tenho um filho mais velho, eu sempre comparava os comportamentos e via que aquilo não era uma coisa certa. Também outra coisa que começou a me chamar a atenção muito foram os movimentos repetitivos. Ele começou a brincar, por exemplo, de bater o carrinho no portão sem parar. Ele também não sabia brincar adequadamente com os brinquedos. Ele pegava um carrinho, por exemplo, ele, em vez de brincar com o carrinho com faz de conta, ele pegava a rodinha e ficava girando. Então essas coisas me levaram a suspeitar de autismo. E ele já estava com qual idade nessa altura? Assim, foram etapas, né? Entre 8 meses até 1 ano e meio, e também ele atrasou a fala, também é uma coisa que me chamou a atenção. E foi aí que a senhora já procurou médico? Sim, foi aí que eu procurei a ajuda médica. Primeiro médico. Que médico a senhora procurou? É interessante até como disse o Dr. Wander também, é interessante que se diga isso para o telespectador, a telespectadora, né, para que em caso ela esteja passando por uma situação dessa, ela use a sua experiência. Sim. No caso, eu procurei primeiro o pediatra, que eu achei estranho, mas o pediatra não me alertou para isso. Até uma falha muito grande, eu comentei com o Dr. Wander hoje, que os pediatras, os profissionais da área de saúde precisam saber mais sobre autismo para ajudar nesse diagnóstico precoce. Aí depois disso, eu procurei um neuropediatra para avaliar alguma coisa. Então a gente fez todos os exames, mas também não constata nada, né, Dr. Wander? Porque no caso do autismo não existe um exame que detecta a síndrome, né? Então, assim, foi mesmo, um diagnóstico clínico, observando os comportamentos, que a gente chegou à conclusão que ele era autista. Quer dizer, existem vários comportamentos que, se observados, existe uma lista, né? Isso. Se metade daqueles comportamentos forem observados na criança, na pessoa, ele estará com autismo. De é mais uma ou menos isso, lista grosso modo. de 30 e poucos, se tiver 7, você já pode... Eu acho que lá é uma bula. É uma receita de bolo que eu acho que não deve existir. É preferível a gente conseguir que a mãe anote. Estava conversando com a Silvana, lá na APAI, na Pestalozzi, tem algumas mães que anotam para mim os comportamentos estranhos do filho. E tem um trabalho que mostra que tem uma senhora, uma mãe, ela observou 235 coisas diferentes no filho. Olha que observação espetacular. Então aquilo lá um guia espetacular para o médico, né? Uma coisa pequena. O menino da Silvana, quando era pequeno, posso usar a história dele, né? Ele acabava de mamar, o que a criança faz quando acaba de mamar? Guarda a mamadeira. Ele acabava de mamar e julgava a mamadeira com força, onde que fosse. Isso o autista faz muito. E ele tinha meses, ninguém sabia o que era. Então essas coisas, quando a mãe coloca, a gente escreve, lê e confia. É um dado a mais para a gente pensar. Eu não gosto muito dessas regras que são, daqui até aqui daqui até aqui não é. Eu não acho que é assim, Paulo. Mas existem algumas, por exemplo, a criança autista tem pouco ou nenhum contato visual com a pessoa, ou seja, não olha nos olhos, como a gente viu naquele comercial No Túnel do Tempo. Ele até olha, mas ele não mantém o contato de olho. Ele passa o olho muito rápido. Tem outras coisas, por exemplo, a insensibilidade à dor, é isso? Ele tem uma certa insensibilidade à dor? Existe criança que não tem noção de dor. Agora, aqui tem que fazer uma outra observação. Existe um quadro
médico que a criança tem uma anestesia, ela não tem dor de jeito nenhum. Nós tivemos na faculdade uma vez um grupo, uma família inteira, criança, você podia quebrar o dedo que não acontecia nada. Agora, a impressão que a gente tem do autista é que a percepção de dor ou o conceito de dor é diferente do nosso. Ele não tem essa... Ele tem alterações sensoriais, né? No autismo, os sentidos dele são alterados. Por exemplo, o paladar, ele tem um paladar seletivo. A audição dele, ele tem uma hiperacusia. Qualquer barulho forte pode fazer mal, que ele pode chorar, ele pode entrar em pânico. O olfato dele, ele gosta muito de cheirar as pessoas, cheirar as coisas que ele vai comer. E o tato também. Então, assim, essa questão da sensibilidade, do toque, para ele, às vezes, ele não é prazeroso, às vezes é doloroso. Por isso, às vezes, a questão dessa insensibilidade à dor, ele reage de uma forma diferente. Não é que ele não sinta a dor, é que ele reage de uma forma diferente. Eu vejo aqui, por exemplo, o autista geralmente não tem real medo do perigo, né? Ele não tem a noção exata, não tem noção de perigo. Ele tem também a ecolalia, quer dizer, ele fica repetindo palavras ou frases em lugar de uma linguagem normal. Quer dizer, ele não desenvolve uma conversa, né, construída. Uma comunicação. Uma comunicação. Ele recusa também, o senhor disse isso, ele recusa colo, afagos, carinhos, não aceita, essas coisas todas. Não aceita carícias, não aceita... A questão do toque que a gente falou. Tá, a gente foi também até a casa, né, de um autista, a gente conversou com a família do Fernando, para a gente ver um pouco mais sobre como é conviver com um autista. Veja só. Ao acordar, a primeira pessoa que Fernando procura é o pai, com quem ele passa grande parte do dia. O cuidado e o carinho são tão grandes que, para o pai, cuidar do jovem já se tornou algo simples. Olha, eu já acostumei tanto que eu acho normal. Ele é hiperativo, muito inquieto, mas a gente já acostumou com o jeitinho dele que a gente até não sente tanto. Ainda quando criança, Fernando foi diagnosticado com autismo clássico severo. Para a mãe dele, o choque foi grande, já que ela não sabia como iria cuidar do filho com necessidades especiais. Apesar de ser difícil, mas você sempre acha um jeitinho de estar cuidando, estar descobrindo o que eles pensam, o que eles querem. Então hoje o olhar do Fernando eu já sei, se está com dor de cabeça, se está com febre, se quer beber água, o que ele quer. Como a maioria dos adolescentes, Fernando teve a fase mais crítica. Era a época que nada parava inteiro dentro de casa. Foi muito difícil essa época, eu pensei que eu não ia dar conta, então assim, a doutora Maria das Graças Brasil disse que era o pico que ele estava nesse pico do hormônio, mas que quando chegasse os 18 anos, ele ia melhorar, e realmente ele melhorou. Hoje o Fernando é um menino em vista do que era, bem tranquilo e muito comportado, posso dizer, aqui dentro de casa. O autismo não foi empecilho para o jovem. Ele frequenta normalmente uma escola especializada que o ajuda a ter uma certa independência nos afazeres diários. Ele era muito agitado, ele estragava as coisas, ele aprontou demais. O controle remoto mesmo, ele abria, a gente chegava, o controle remoto estava esparramado as peças. Agora hoje não, hoje ele parece que hoje o entendimento dele desenvolver o que ele sabe, o que ele pode mexer ou não. Ele não mexe, não estraga mais nada, não faz bagunça. Mônica, a irmã de apenas 14 anos, desde cedo aprendeu a lidar e a cuidar do irmão mais velho quando os pais não estão em casa. E todo este cuidado ela leva ao pé da letra. Aí de quem ousar fazer alguma gracinha com o irmão dela. Bom, quando ele zoou, aí depois eles aprenderam a não zoar, porque eu pego pesado. Que eu realmente não aceito, porque eles fazem essas coisas, mas eles não sabem como é você ter alguém assim na família. É verdade, é só a família que sabe, né, o que é tratar de um autista. Ouvir a família, né? Quer dizer, e a Mônica, parabéns, Mônica, né? Corajosa, como a Mônica do Maurício de Souza da Bela, vai. Ela ajuda a mãe mesmo em casa. Na sua casa, como se chama o seu filho? Meu filho autista? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Ele está com 20 anos hoje. Sim. Ele teve mais ou menos essa mesma trajetória, digamos, que o Fernando, que a gente acabou de vir aí? Quase todos passam pela mesma trajetória, né? Chega na adolescência, é uma fase muito complicada, que os hormônios estão em alta, tem a questão da sexualidade.
Mas assim, a gente com amor, com paciência, a gente consegue passar por essa fase. Como é que o autista, doutor Wander, o senhor é neuropediatra, mas naturalmente que o senhor acompanha, né, o autista, até que idade o senhor costuma acompanhar? Quando a gente faz o diagnóstico, primeiro cria vínculo, né? As pessoas ficam muito ligadas a gente. Eu tenho autista de 40, 45 anos, que estão comigo até hoje. E como é que se trata essa questão da sexualidade com o autista? Uma coisa que a gente tem que lembrar que ele não é deficiente sexual, ele pode ser deficiente mental. Então isso tem que ser tratado com naturalidade. Eu ensino mesmo, se tiver necessidade, da criança, por exemplo, se masturbar. Ótimo, ensina a masturbar, ensina que tem que ser num lugar que não possa ser numa sala, no quarto dele, de preferência. Você sabe o que eu ensino, Paulo? Nem sei se está certo isso. Travesseiro, para o homem, o travesseiro, sempre cheiroso, 2 ou 3 ou 4 travesseiros, que sejam os amores dele, no quarto dele. Então, a hora que fica excitado, vai para o quarto, qual é o problema? Nenhum, isso é fisiológico. E ele entende isso de primeira? Ou é uma informação? Não, é um trabalho. É um trabalho. Mas isso aí, depois que a resposta é espetacular. Tranquilo. E o diálogo, digamos assim, né? Como é que se trava um diálogo com o autista? Como é que é possível isso? Aceitar o autista do jeito que ele é, ficar no mundo dele, ajudá-lo com a maneira que ele propuser. Então, por exemplo, no caso da sexualidade, eu discuto, amanhã até dia de passar o dia lá na Pestalozzi para a gente discutir isso. Lembrar que não é deficiente sexual, é deficiente mental. As mães ficam muito aflitas nessa fase. Como? As mães os pais costumam ficar muito... Mas assim, se você encara com naturalidade, para mim foi muito tranquilo. Eu ensinei para o Vitor que ele tinha que ir para o quarto dele, que ele tinha um tempo para isso. E hoje eu estou super tranquilo, ele vai para o quarto dele, ele fecha a porta, sabe? Então ele sabe, super tranquilo. Eu acho que isso depende muito da tranquilidade da família. Exatamente. Se você é tranquilo, você passa essa tranquilidade com seu filho, tudo fica tranquilo. E a senhora pertence a uma associação, a AMA, Associação de Pais Amigos do Autista, que presta um serviço bastante importante na ausência do Estado, não é isso? Quer dizer, a senhora, mas a gente fala, primeiro vamos conferir a matéria, para que a senhora também diga depois sobre o que falta nesse auxílio ao atendimento ao autista. Primeiro confira a Associação de Amigos do Autista, confira essa reportagem em que a Leila Mar Silva e a Artiaga, que também é diretora da AMA, fala sobre esse trabalho. Veja só. De acordo com dados divulgados na revista Veja de março deste ano, a cada 110 pessoas, uma é autista. O filho de Leila Mar faz parte dessa estatística. E a partir daí, ela começou a estudar o assunto e, junto com outras mães, criou a Associação de Amigos do Autista de Goiás. A AMA surgiu em função do término da pesquisa de musicoterapia da Universidade Federal, no ano de 96. E surgiu por falta de opção de atendimento para o autismo. Como nós já estamos há mais de 20 anos nessa estrada, então a gente fala da nossa experiência, do que o autismo tem hoje de legalmente formalizado, as leis que poucas pessoas conhecem, as instituições que atendem. Então a gente faz um trabalho de orientação. E como que a AMA é mantida hoje? A AMA não tem nenhuma verba, é trabalho voluntário mesmo. Então nós não temos recursos financeiros nenhum. A ajuda vinha a partir de reuniões na sede da associação. Mas como há mais de um ano ela está fechada, as ajudas são esporádicas e a maioria dos pais chegam à AMA desesperados. A maioria, como todos nós, quando recebe o diagnóstico de autismo, eles acho que é a última coisa que eles querem na vida, É essa palavra, até por questão de desconhecimento mesmo. E o medo, do que vai ser daqui para frente. Eu acho que quando o pai recebe assim, meu filho tem a síndrome do autismo, que ele começa a ver, ele desespera. Além da preocupação em criar bem e saber entender o filho, há um outro detalhe que atormenta os pais. Todos nós pais nos preocupamos quando a gente morrer, com quem que vai ficar esse filho autista. Nós vamos envelhecendo, as forças já não são mais a mesma, e quando o pai ou a mãe faltar, quem é que vai cuidar desse autista? Já que o Estado não oferece nenhum tipo de apoio nesse sentido.
Eu quero ouvir a dona Silvana, que faz parte dessa associação também. Os senhores não têm auxílio de ninguém, apoio de ninguém? Não. É tudo voluntário, tudo que a gente faz sai do bolso da gente mesmo, é por amor a uma causa mesmo. Quantas pessoas frequentam a AMA e, por extensão, quantas pessoas a senhora acredita que agem em Goiânia hoje com autismo? Nós não temos, nós comentamos isso, tá, doutor Vando? Não existe uma estatística em Goiânia a respeito da quantidade de autistas que tem. Agora, na associação, a gente tem por volta de 120, mais ou menos, crianças cadastradas. Dá para avaliar, doutor Wander, pelo menos por alto, qual seria o número de autistas aqui em Goiânia? Olha, essa estatística, desculpe interrompê-lo, essa estatística que a gente falou no início e a Manuela falou agora na matéria também, de uma criança para cada 110 nascidos, é uma estatística recente e a cada ano que passa ela se desenvolve em progressão. Então, por exemplo, lá na Associação Pestalozzi, nós temos quase 80 e poucos autistas dentro de um programa chamado Abricom, nas 3 unidades da Pestalozzi. E lá na APAI, que também são 3 unidades, nós devíamos ter lá uns 30 ou 40 autistas. Só que, por exemplo, no consultório, eu vejo autistas quase todos os dias. Quase todos os dias. Eu achei interessante o senhor dizendo que quando o senhor se formou, a proporção de Era autistas... de 1 para 15 mil. Hoje é cada 100 pessoas tem o risco de ter um autista. Então, eu tenho a impressão que está acontecendo alguma coisa, ou nós melhoramos a nossa informação, a nossa observação, porque não adianta fazer exame, que a gente não acha nada, e o universo disso está crescendo. A Keila Paim mora no setor Cruzeiro do Sul e parabeniza, né, pelo tema de hoje do programa, obrigado. Ele pergunta o seguinte: autismo é síndrome? Isso já foi parcialmente respondido na matéria ali, mas ela quer saber, afinal de contas, é síndrome ou transtorno? E como é caracterizado o autista de grau leve? Bom, eu posso responder, Silvana? Pode, claro. A síndrome, a gente define síndrome como um conjunto de sinais e sintomas de uma determinada patologia. Autismo, o autista, o nome que a gente, para tentar ajudar essa pessoa que perguntou, é uma encefalopatia, uma doença cerebral crônica, não evolutiva, ele não piora, e que não, e tem características que nós discutimos aqui com inúmeras causas. Então, existe o autista típico e hoje, para até conforto nosso, para a gente poder até conversar com as famílias, existe uma classificação de falar de autismo atípico, que provavelmente a expressão que essa senhora ligou é o leve. Não sei se tem autista leve. É difícil de falar sem ver a criança, né, doutor Wander? Porque ela pode estar se referindo a leve, o autismo ou o retardo mental. Porque a gente sabe que 80% dos autistas têm retardo mental. E dentro desse retardo mental existe o grau leve, moderado e severo. Então a gente teria que saber o que ela está se referindo. Como é que uma pessoa pode levar o filho, né, a um médico, a um neuropediatra, sabendo-se que não existe, né, um apoio por parte do município, por parte do governo? Onde recorrer, doutor Wander? Como fazer? Como o cidadão que não tem recursos pode tratar o filho com autismo? A nossa proposta é procurar a APAI e a Pestalozzi, a Associação Pestalozzi. Que tem nós temos hoje na Associação Pestalozzi 908 crianças nos 3 núcleos. Então nós temos um programa chamado Abricom, Abrindo Caminhos da Comunicação, que infelizmente houve, né, agora o governo cortou algumas coisas, é brincadeira, né? Governo do Estado? Município, né? Município. O município, a prefeitura? Então cortou alguma coisa. Um apelo aqui, então, ao prefeito Paulo Garcia, né, que se abre a tantos eventos como a parada, por exemplo, a Cow Parade, né, a parada das vacas e outras coisas mais, né, que ele abra também os olhos para o problema. E, afinal, ele é médico, né, que ele abra também os olhos e atenção para essa questão também. Wander, complementando a fala do Dr. Wander, e procurar existem 2 programas, um do Estado, que é o Refazer, e o Abricom, que é do município. Então, assim, tem várias entidades aqui que atendem crianças autistas, mas a demanda é muito grande.
né, doutor Wander? Não consegue atender todo mundo. Às vezes tem, na Pestalozzi mesmo, de uma vez que eu fiquei sabendo, tinha acho que 30 crianças na espera. Eles não têm como atender essa quantidade. Então, o que precisa fazer é ter mais núcleos de atendimento para que essas crianças todas sejam atendidas. E é importante dizer que essas crianças têm que ser atendidas todos os dias. Não dá para atender segunda e quarta e sexta. Tem que ser todos os dias. Tá bem. Fica aqui nosso apelo, a gente vai voltar ao assunto, né, mais vezes e ouvir também as autoridades da área de saúde para saber se elas estão atendendo essa necessidade, tá bem? A gente volta ao assunto. Vamos lá, intervalo comercial, próximo bloco a gente fala sobre a CPMI do Cachoeira, sobre Demóstenes, mas antes a gente tem o Túnel do Tempo, e no Túnel do Tempo o momento do esporte. Vamos voltar a 1971, quando começou o Campeonato Brasileiro, mais ou menos nos moldes em que acontece hoje, Campeonato Brasileiro de Futebol, e o jogo entre Cruzeiro e Santos. E nesse jogo, a destacar a atuação do goleiro do Cruzeiro, o Hélio, né, que teve a façanha de pegar um pênalti batido pelo Rei Pelé. Veja só.